Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso mini curso de cuidados em saúde. Hoje nós temos a honra e o prazer de ter conosco a professora Ana Cecília, professora do nosso curso já há um ano, praticamente, né, professora? Isso. E é sempre um prazer, já queria deixar registrado aqui nosso agradecimento em nome da comissão organizadora do simpósio, em nome da coordenação. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. É um tema que os meninos estavam assim, e as meninas também, estavam empolgados para ter esse contato, né, para ter essa aula. Então, fique à vontade, a casa é sua e a aula é sua. Fique à vontade. Obrigada, Bruna. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria falar para vocês que foi um tema que eu gostei muito de fazer, até porque todos os dias estou com alguns de vocês e vejo a dificuldade, principalmente os alunos que estão indo agora para o internato, né, que precisam tanto de aprender, avaliar e manejar o paciente. Eu pensei em fazer algo mais sucinto. Eu dividi, na verdade, os slides. Então, a gente vai ter na quinta-feira avaliação de exames laboratoriais, a parte casos clínicos, e aí eu vou incluir outras coisas. E depois queria até ver com a Bruna se a gente consegue começar mais cedo para poder ter mais tempo de aula. Hoje eu vou falar sobre avaliação de exames laboratoriais para clínicos e focar mais no risco cardiovascular e dislipidemias, que eu acho que é um tema que a gente precisa tratar, né? As doenças cardiovasculares, elas estão ali no topo de causas de morte no mundo inteiro, então a gente precisa saber manejar e avaliar os exames, certo? Então vamos lá, meu nome é Ana Cecília, sou formada pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, minha cidade natal, fiz um intercâmbio em Hull, na Inglaterra, fiz o curso de Nutrição Funcional do Gabriel de Carvalho, passei pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, sou docente atualmente da PUC e sou coordenadora do Grupo de Estudos sobre Nutrologia e Endocrinologia da PUC, com muito prazer. Então vamos lá. Como é que a gente vê os valores de referência de exames laboratoriais? Né? Esses limites de referência populacionais, a gente vê de acordo com a população, né? Tanto que tem alguns valores de referência que eles são de acordo com algumas etnias. Eles dão limites para decisão clínica, né? Para fazer tratamento, para fazer diagnóstico. Algumas vezes, como a gente vai ver não nessa aula, mas na outra, por exemplo, a hemoglobina glicada, a gente consegue tanto fazer diagnóstico quanto fazer o controle da meta terapêutica, né? E a gente faz também essa comparação de resultados anteriores do paciente, para a gente ter um valor de referência, e o conjunto de resultados do mesmo paciente, certo? E os valores de referência laboratorial, ela exclui os valores de doença. Então, a gente consegue, por exemplo, com um TSH acima de 5,38, falar no hipotiroidismo, mas não necessariamente o 5,37 ele vai estar um valor de referência, né? Então, isso não significa uma saúde ótima. Lembrando que exame laboratorial ele é um retrato do momento, tanto que no internato vocês vão ver que um paciente ele pode estar com um exame de um jeito num dia, no outro dia ele pode ter essa alteração, isso vai ser impactado por várias questões. Então, como a gente vai definir esses valores ótimos? Como esses estudos definem valores ótimos? Então, quando esses pacientes desse estudo apresentam menor mortalidade, falaria até menor mortalidade e uma maior sobrevivência, menor quantidade de doenças e um maior índice de saúde e bem-estar. Porém, como a gente vê, os valores de referência, eles são muito extremos de um lado para o outro. Então, como eu dei o exemplo do TSH, nem sempre esses níveis são ótimos, né? Eu não coloquei slide aqui sobre isso, mas a gente pode falar de valores ótimos definindo em quartis, né? Então, quando a gente divide, pega os valores de referência nos extremos e divide por quartis, os valores de referência mais extremos, por exemplo, se um exame, quanto mais melhor, a gente pode pegar os quartis à direita, por exemplo.
e os quartis à esquerda quanto piores. Não sei se vocês entenderam, mas depois, na hora de dúvida, eu posso até colocar na próxima aula sobre isso. Mas, enfim, eu gosto de trabalhar com quartis, certo? Dentro dos valores de referência, mas sempre com os quartis. Claro que cada quartil, também a gente tem vários estudos, a gente tem que saber avaliar esses estudos também, mas tem muitos estudos que avaliam não só as doenças, mas os quartis nos valores ideais. Alguns exames aqui, inclusive, eu vou colocar valores ideais. Então, aqui, hoje a gente vai avaliar, para avaliação de risco cardiovascular, os números de colesterol total, HDL, LDL, ApoB, ApoA1, fibrinogênio e PCR ultrassensível, certo? Coloquei valores de referência, principalmente baseados na diretriz de doenças ateroscleróticas de 2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia e trouxe umas pinceladas de artigo científico também, certo? Então, o lipidograma, né? Pela diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quem deve fazer o lipidograma? Abaixo de 2 anos, não fazer. De 2 a 10 anos de idade, nas situações de alto risco, pela história familiar, então, história familiar de primeiro grau ali com uma hipercolesterolemia familiar, ou sinais de hiperlipidemia no exame físico, por exemplo, um chantelasma, um chanteloma, né? A quantidade de gordura acumulada em articulações, e acima de 10 anos a gente deve fazer sim, né? Principalmente, cada vez mais estamos vendo crianças com maior dislipidemia e desenvolvimento de doença metabólica, diabetes, né? Já pela Abram, eles deram uma aula esse ano, 2021, e aí eles já mudaram um pouquinho. Então, a gente vai ver que cada diretriz ou cada sociedade, ela vai dar ali um parecer. Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Então, portadores de aterosclerose manifestam independente de sexo e idade, né? Por exemplo, esse chantelasma que eu falei para vocês. Devia ter colocado foto, mas aquela gordurinha que tem, a gente vê em paciente nas pálpebras, ao redor dos olhos, todos os adultos após os 20 anos de idade, crianças e adolescentes de 2 a 19 anos, se tem presença de aterosclerose, sinais de dislipidemia ou fatores de risco, parente de primeiro grau com dislipidemia ou doença aterosclerótica precoce, que é o quê? Homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Então, já muda um pouquinho, né? Já é mais específico. Então, vamos ver o HDL. O HDL, ele gera uma proteção de leito vascular contra a aterogênese, né? Tem a remoção dos lípidos oxidados da LDL, inibição da fixação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio, né? E estimulação da liberação de óxido nítrico, certo? Facilitando a vasodilatação. Nessa mesma diretriz, a gente vê eles se contradizem. Então, aqui, eles colocam que um HDL baixo em homens é abaixo de 40 e em mulheres abaixo de 50, né? Isolada ou em associação com aumento de LDL, colesterol ou triglicérides. Mas também vocês vão ver outra tabela que ele coloca que HDL ele deve ser acima de 40, ele é errado abaixo de 40 em ambos. O ideal é acima de 40 em ambos, sendo que na mulher o ideal é acima de 50, como a gente pode deduzir por aqui. Porém, o HDL, se a gente pensa que acima de 40 e acima de 50 para mulheres, o céu é o limite, não. Eu trouxe esse estudo aqui para falar para vocês que nem sempre o que reluz é ouro, né? Então, tiveram 2 grandes estudos populacionais na Dinamarca, com uma grande quantidade, tanto de homens e mulheres avaliados, né? Até coloquei aqui um desses estudos aqui para vocês, e eles colocaram que o ideal
para o homem é abaixo de 73 e de mulher abaixo de 93, certo? Que acima dessa quantidade, né, a gente tem um aumento da mortalidade. Então, por que o HDL a gente teria essa alteração, né? Então, mutações genéticas que levam a HDL e colesterol muito alto também levam ao aumento do risco cardiovascular, certo? Elevações extremas do HDL pode representar um HDL disfuncional, que também é o maior risco de doenças cardiovasculares, e o tamanho desse HDL. Eu vou até mostrar para vocês cada partícula, o que são as lipoproteínas. Eu acabei colocando o HDL antes, mas eu deveria ter colocado... Mexi nesses slides para poder cortar, acabou ficando um pouquinho fora da ordem. Mas eu vou mostrar para vocês o que é o HDL, o que são as lipoproteínas, o que são as apolipoproteínas. Mas, basicamente, aumento do HDL também pode indicar uma disfunção dessas lipoproteínas, gerando um maior risco cardiovascular. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém ligou o microfone. Já os triglicerídeos. Nessa diretriz atual, a medição do colesterol ela não precisa mais ser em jejum, certo? Apenas se os triglicerídeos estiver acima de 440, a gente repete os triglicerídeos em jejum, certo? Os triglicerídeos, os níveis elevados, associam-se a baixos níveis de HDL e altos níveis de partículas de LDL pequenas e densas. Então, uma maior quantidade de triglicerídeos, ele também tem uma correlação com aumento de risco cardiovascular, né? Lembrando que as partículas LDLs, quanto menores e mais densas, mais heterogênicas. É só a gente pensar que quanto menores, mais capazes de adentrar ali o leito vascular e ficarem propensas a uma oxidação e posteriormente para uma deposição de placa, né? Os triglicerídeos, eles são mais sensíveis à dieta, mas, então, se eles são sensíveis à dieta, por exemplo, por que vamos fazer ele não em jejum? Porque o triglicerídeos pós-prandial, ele está relacionado, né? Esse nível dele aumentado está relacionado ao maior risco cardiovascular. Então, é uma forma também de fazer essa avaliação de como ele está sendo processado no organismo. Então, em jejum ideal abaixo de 150 e pós-prandial, o desejável abaixo de 175. O LDL, ele é um conteúdo, ele tem apenas um conteúdo residual de triglicerídeos, é composto principalmente de colesterol. E a apolipoproteína dele é a ApoB, ApoB100. A gente vai ver também sobre o que são as apolipoproteínas. E o LDL oxidado, né, quando ele sofre oxidação, ele inibe o metabolismo do óxido nítrico em eritrócitos, células endoteliais e plaquetas. Então, a gente tem essa correlação entre LDL oxidado, aterosclerose, doenças cardiovasculares, hipertensão. E eu coloquei um artigo aqui que fala sobre essa correlação entre essa oxidação do LDL e o metabolismo do óxido nítrico. A gente vai ver também sobre como se dá a aterosclerose, certo? E é por isso que hoje eu foquei mais na avaliação do que pode gerar um risco cardiovascular, porque não tem como eu só falar para vocês, gente, LDL é tanto, triglicerídeos é tanto e tá tudo certo. Não. Eu preciso falar para vocês a fisiopatologia, eu preciso explicar o que é cada um. Até porque, diferente do triglicerídeos, por exemplo, o LDL a gente vai precisar calcular o risco cardiovascular do paciente para saber qual que é a meta. E eu vou mostrar para vocês. Então, o cálculo do LDL, dificilmente ele vai ser dosado no sangue, ele mesmo vai ser dosado. Então, geralmente, a gente faz um cálculo ali, pela forma de Friedewald, que o LDL é igual ao colesterol total, menos HDL, mais triglicerídeos, dividido por 5.
certo? E se o triglicerídeo estiver acima de 400, essa forma ela é modificada e esse X varia de 3,1 a 11,9, é uma tabela gigante que tem lá na diretriz. E se a gente vê um LDL, né, presença em LDL acima de 190 e o colesterol total acima de 310, uma grande hipótese diagnóstica é uma hipercolesterolemia familiar. Eita, o WhatsApp voltou com tudo, hein? E aí, vocês já devem ter visto colesterol HDL e colesterol não HDL. O que é um colesterol não HDL? Ele é basicamente o IDL, o LDL e o VLDL, ou seja, não entra o HDL aí. Então, ele tem a finalidade de estimar a quantidade de lipoproteínas aterogênicas circulantes no plasma, especialmente em indivíduos com triglicerídeos elevados. Né? E como a gente calcula isso? A gente pega o colesterol total e diminui do HDL. Então, o que é tudo isso que a gente falou, que são essas lipoproteínas, né? Então, como a gente sabe, as lipoproteínas, os lipídios, eles não conseguem ser carreados na corrente sanguínea sem uma proteína, devido à solubilidade, né? Então, as lipoproteínas, elas permitem a solubilização e transporte dos lípidos, que são substâncias geralmente hidrofóbicas, no meio aquoso plasmático. Então, o que a gente estava falando ali do ApoB100, né? O LDL, o ILDL, o IDL e o VLDL, eles são carreados pela ApoB100. Então, por isso que eles estão relacionados, eles são os não HDL, são associados à aterogênese. E já o HDL, a apoproteína principal vai ser a AA. Então, elas têm essas apoproteínas ao redor. Então, essas lipoproteínas, elas são compostas por triacilglicerol, colesterol, fosfolípides e proteínas, né? Então, como a gente viu, o LDL, por exemplo, como eu falei, ela é composta muito mais de colesterol do que de triglicerídeos. O HDL é composto muito mais de proteínas do que de colesterol ou triacilglicerol e fosfolípido, e o VLDL tem mais um componente de triacilglicerol, quilomicron nem se fala, né? Na imagem aqui do lado, a gente consegue ver essa lipoproteína, né? Dentro tem o triacilglicerol, os ésteres de colesterol, por fora os fosfolipídios e incrustados ali de colesterol. E ali as apolipoproteínas, certo? Então, a ApoB encontra-se ligada a lipoproteínas aterogênicas, como nós já falamos. A dosagem da ApoB, ela faz uma medida indireta de todas as partículas aterogênicas presentes na corrente sanguínea. É um exame que a gente consegue pedir, eu peço para os meus pacientes, mas nem sempre os planos de saúde, eles conseguem, eles pagam, né? Então, a gente depende do paciente para pagar. E grandes estudos comprovaram a superioridade do não HDL e da ApoB em relação ao LDL na predição do risco cardiovascular. Então, se a gente medir esse colesterol não HDL e a ApoB, a gente consegue ter uma maior predição do que só esse riscozinho ali do LDL, certo? Porque os outros vão abarcar todas as outras partículas aterogênicas. As partículas de LDL pequenas e densas são mais aterogênicas do que LDL maiores e boiantes, como eu falei para vocês, que predominam em concentrações mais baixas de triglicéridos, de triacilglicerol. Então, foi o que eu falei, as pequenas, elas são mais aterogênicas, elas são menores, elas são capazes de ultrapassar e fixar e ficar sob uma possível oxidação ali no tecido, nos vasos sanguíneos, no epitélio, né? Endotelial. Então, quando a gente for avaliar o HDL, a gente deve analisar também o ApoA. Gente, essa avaliação, ela não é uma diretriz que você tem que avaliar, né? Tem na diretriz a avaliação, né, da ApoA e a ApoB,
mas não tem aquela indicação formal de que temos que dosar todos a APO-A e a APO-B. Tanto que no SUS eu não meço desses pacientes, né? É interessante dosar em pacientes que já têm um risco maior cardiovascular, em pacientes pacientes que já fazem tratamento, pacientes que têm uma dislipidemia acentuada, LDL aumentado, pacientes que têm história familiar de doenças cardiovasculares, né? Pacientes jovens também, para avaliar esse potencial aterogênico. Então, HDL analisar a ApoA1. Então, se o ApoA1 ele estiver baixo, então indica um HDL grande e disfuncional, como falamos no início, né? Então, ele seria menos antioxidante, menos anti-inflamatório, menos imunomodulador, menos protetor das artérias e com menor função de transporte reverso do colesterol, né? Que é a principal, podemos dizer que é a principal função, né? Esse transporte reverso do colesterol. E no LDL, como falamos, é importante analisar a ApoB. Quanto mais ApoB, menor, mais denso e aterogênico o LDL. Aqui eu coloquei uma tabelinha. Essa primeira grade aqui, ela mostra os valores de referência, e essa segunda grade, os valores ideais, de acordo com alguns artigos, com prática clínica, certo? Então, a ApoA, a gente vê que ela deve ser maior e a ApoB menor, certo? E tem a correlação entre um e outro. Então, isso daí vai predizer a aterogênese, né? E aqui, no lipidograma em geral, a gente tem a interpretação. Então, o colesterol total, tanto com jejum ou sem jejum, desejava abaixo de 190. Já o HDL, como eu falei para vocês, que nessa mesma diretriz aqui eles entram em contradição, tá falando que nem colocou a diferença aqui entre homens e mulheres, né? Colocou que ambos acima de 40. Errado não tá, mas para a mulher a gente viu que ele deve estar acima de 50, né? Abaixo de 50 aumenta risco cardiovascular, né? Os triglicerídeos, aqui ele tem uma alteração ali com e sem o jejum. Lembrando que acima de 440 a gente deve colocar sem jejum, com o jejum para poder fazer uma melhor avaliação desse soro. Então, aqui, nessa categoria de risco, é onde muitos alunos pegam e falam, tá, mas como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou estratificar esse paciente? Ele é baixo, intermediário, alto, muito risco, e daí, né? Então, a gente utiliza a estratificação de risco cardiovascular para poder ver qual que vai ser a meta terapêutica para esse paciente, né? E aqui também, essa categoria de risco, é isso mesmo. E aqui, na referência na classe pediátrica, né, coloquei até pensando na Flavinha, muitos acompanham a Flavinha aqui, né, na UBS, lá no Kennedy, acredito que em outros lugares também. Então, os valores de referência aqui para crianças e adolescentes, tá aqui no quadrado, né, na tabelinha. E esse é o quadro 8, o quadro 8 é o quadro ideal, e o quadro 17 é quando, de acordo com essa estratificação de risco, né, a gente vai tratar ou não essa criança e adolescente. Então, se tiver o LDL acima de 190 sem outro fator de risco, a gente vai lá na diretriz e vai tratar esse paciente adequadamente, certo? Eu não vou entrar em tratamento aqui, porque senão ia ficar muito maior. De 160 a 189, se ele tiver uma história familiar de doença arterial isquêmica precoce, ou uma condição, ou um fator de risco alto, né? 130 a 159 a gente vai tratar se ele tiver alguma doença arterial coronariana clínica, ou fatores de risco, ou condições clínicas. Então, a gente vai graduando,
né? Agora, crianças e adolescentes com níveis de LDL acima de 250 ou triglicerídeos acima de 500, eles devem ser referenciados para um especialista, né? Para um endócrino pediatra. Então, até certo ponto aqui, a gente consegue atender esse paciente, né? Na clínica, na UBS, a gente consegue até iniciar um tratamento para esse paciente, orientar mudança de estilo de vida, mas depois disso, não, né? E eu achei interessante aqui a gente poder avaliar essas dislipidemias. A gente tem as dislipidemias primárias, né? Relacionadas à genética. Lembrando que 70% do nosso colesterol basicamente corresponde à genética, 30% a fatores de estilo de vida, fatores alimentares, uso de medicamentos, né? Causas externas. Então, aqui a gente vai ver as dislipidemias secundárias a doença de estilo de vida inadequado, né? Então, insuficiência renal crônica pode alterar, hepatopatia crônica, diabetes mellitus, principalmente triglicérides. Veja, comecem a observar, um paciente com glicado ali de 10%. Veja como que o triglicerídeo dela não está altíssimo. E aí você vai ficar tentado em mexer, aumentar ciprofibrato, aumentar ômega 3, etc. Só que se a gente contornar, às vezes é um paciente aí que eu falo, né? Qual que é o valor de referência próprio desse paciente? Geralmente o dele ficava sempre 150, né? Você faz um comparativo com esse próprio paciente. Então, você melhora ali, controla o diabetes, o paciente consegue ter uma melhora. Cushing, hipotireoidismo, olha o tanto que não aumenta no colesterol total. Obesidade, olha a correlação ali com triglicérides. Bulimia, anorexia, tabagismo, como é que abaixa o HDL colesterol, ou seja, aumenta o risco cardiovascular. Etilismo, aumenta HDL, aumenta triglicérides. Ingestão excessiva de gordura trans e sedentarismo, certo? E aqui, secundária a medicamentos. Queria que vocês vissem como a gente tem tantas alterações. Olha, diuréticos e beta-bloqueadores. Como que aumenta triglicérides e HDL? E é porque a indústria farmacêutica é ruim, faz isso para matar pessoas? Não. Eu costumo dizer que antes, né, quando eu estava na faculdade, eu falava, nossa, CMS então os efeitos colaterais, isso é um absurdo. Mas, gente, tem o ônus, né, de tudo isso. Então, nós médicos necessitamos contornar esses efeitos colaterais, avaliar, sermos bons clínicos para poder orientar esse paciente, vai aumentar triglicéridos, mas o paciente ele realmente precisa de um beta-bloqueador, você não vai deixar ele desassistido, né? Vai entrar com fibrato, vai entrar com mudança de estilo de vida, etc, né? A isotretinoína, né? Por que a gente pede sempre o colesterol para avaliar perfil lipídico, pede enzimas hepáticas, porque altera estrógenos, progestágenos. Quando a mulher entra na menopausa também tem essa alteração, essa dislipidemia. Também está relacionado com aumento de risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares nessa faixa etária, né? E aí, na classificação ambulatorial, como que a gente classificaria esse paciente, né? Qual é o diagnóstico dele? Então, se ele tiver uma LDL maior ou igual a 160, uma hipercolesterolemia isolada. Se ele tiver um triglicérides acima de maior ou igual a 150 em jejum, ou maior ou igual a 175 pós-prandial isoladamente, hipertrigliceridemia isolada. Agora, mista vai ser a junção dos dois, certo? E se o triglicerídeo estiver acima de 400, a gente deve desconsiderar aquela fórmula, né? Então, devendo desconsiderar a hiperlipidemia mista quando não HDL, né? Que é aquela sominha que eu expliquei para vocês, é maior ou igual a 190. Então, por isso que é importante fragmentar tudo e depois ir fazendo raciocínio clínico. E o HDL baixo, como mostrei para vocês, homens abaixo de 40 e mulheres abaixo de 50, a gente considera que está baixo, né?
isolado em associação com aumento de LDL, colesterol de triglicéridos. Alguns estudos falam que o ideal para homem é acima de 50, ideal para mulheres é acima de 60. Na diretriz brasileira, não, né? Então, depende do que a gente vai seguir como sendo ideal para esse paciente, né? E aí a gente fala, tá, eu vi ali que o LDL tem alteração ali para quem tem risco cardiovascular diferente, como que a gente vai calcular isso? Então, a gente simplesmente vai usar uma calculadora para estratificação de risco cardiovascular, né? A associação, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem essa calculadora, só jogar lá no Google, tem aqui também os QR Codes, quem quiser baixar. E aí, essa vermelhinha é a de 2017, que inclusive eu uso muito lá, de ficar lá na abinha para os meus alunos, e aqui tem a atualização de 2020, né? Então, a gente vai colocar lá de acordo com o risco do paciente, qual que é o nível de colesterol, ele tem diabetes ou não, alguns outros exames que eles pedem, e aí a gente vai ver o risco, né? E aqui, por último, eles dão um risco. E aí, eles colocam qual que é a meta, né, para esse paciente, usando estatina, a meta sem tratamento, como é que seria essa redução, e qual seria o tratamento recomendado, certo? Então, vamos supor, paciente alto risco. Paciente alto risco, ele tem que manter o LDL, colesterol abaixo de 70. O problema é só o LDL? Não. É o LDL oxidado. É a inflamação que esse paciente se encontra. E um paciente, para ele estar com alto risco, paciente diabético, ele já é alto risco. Ele é um paciente já com alta glicação, ele é um paciente com alto potencial inflamatório, com alta quantidade de lesão vascular, né? Então, não podemos deixar esse paciente com a alteração de LDL, certo? Então, calculamos o risco. Paciente, depois entrem na calculadora, façam um risco para você, para a mãe, para o pai, obviamente, quem não conhece, muitos devem conhecer, mas enfim, aqui também dessa diretriz de 2017, então, se o paciente, a gente colocou ali, o paciente tem muito alto risco, a meta do LDL é abaixo de 50, né? E aí, os critérios de inclusão tem esses critérios de inclusão. O LDL, se ele tiver esses outros critérios de inclusão abaixo de 70, se o risco for intermediário, tem que ser abaixo de 100, e o baixo risco abaixo de 130, certo? Então, esse daí a gente calcula pelo score de risco global. E aqui seriam como é que faria mais ou menos o tratamento. Mais ou menos porque dá para seguir por isso aqui? Dá, obviamente. Mas tem uma calculadora que eu vou mostrar para vocês. Foi até um residente de saúde da família, se não me engano, que fez. E baseado na literatura, e que a gente consegue fazer uma calculadora dos valores de LDL esperados após a terapêutica. Então, é bem legal para a nossa prática clínica, né? A gente pode e deve fazer o cálculo lá, a gente tem que fazer o cálculo da estratificação, até para aqui embaixo, né, nos objetivos, a gente saber qual que é o objetivo e como que é essa redução. Então, para vocês verem, inicialmente, por exemplo, às vezes de início o paciente não vai chegar a LDL de 55, mas a redução inicial é chegar maior ou igual a 50%, né? E aí a gente vai repetir com 3 meses. Então, a gente coloca aqui, eles fazem esse cálculo, né? E aí a gente consegue ver quanto que é, porque eu devia ter feito para vocês verem, no lugar desse zerozinho seria o número de quanto esse LDL inicial estaria com essa dosagem. Então, é bem bacana. Agora, nessa nova diretriz, o que eles mostraram? Foi interessante, que às vezes acontece com a gente na prática clínica. Caso o paciente já esteja usando estatina, por exemplo, simvastatina de 20, para recalcular,
multiplica o colesterol total lá por 1,43, e aí você recalcula esse LDL e joga na formulazinha qual que vai ser necessário de acordo com o risco desse paciente, né? No baixo risco, o paciente tem um baixo risco, mantém a recomendação de tratamento não farmacológico por 3 a 6 meses de definição individualizada dos riscos e benefícios do tratamento. Então, vai conversar com o paciente, vai ver se o paciente ele vai aderir a essa mudança de estilo de vida, né? A recomendação é tratar caso o LDL persista acima de 160. Mas também não vamos entrar em tratamento aqui, né? Então, a aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial, que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande calibre. Então, na infância ainda, essas estrias gordurosas formam-se. Então, tem um acúmulo de colesterol em macrófagos. Por isso que pacientes com hipercolesterolemia familiar, desde a infância, eles começam já esse processo de aterosclerose. Por isso é importante o acompanhamento, né, o referenciamento correto desse paciente, o diagnóstico desse paciente, o rastreamento. Os pais têm, vamos dosar essa criança, né? Então, a formação da placa aterosclerótica, ela vem por uma agressão ao endotélio vascular por dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo, por exemplo. Essa disfunção endotelial aumenta a permeabilidade da camada íntima às lipoproteínas plasmáticas e as partículas de LDL, principalmente as menores, elas sofrem oxidação. E a aterosclerose, né, eu coloquei até um artigo aqui, aterosclerose, doença vascular, são fenômenos pós-prandiais. Então, alimentos e refeições inflamatórias, junto com hiperglicemia e hipertrigliceridemia, induzem essa oxidação, autoimunidade, disfunção vascular, endotoxemia e inflamação. Hoje, cada vez mais, os especialistas vêm falando sobre inflamação de baixo grau e o aumento de risco para redução da longevidade e para o aumento de risco cardiovascular. Né? Então, a gente pode ver que a lipemia pós-prandial, quando ela está baixa, né, quando a gente usa fibras dietéticas, proteínas do leite, MUFA, PUFA, né, que são gorduras poliinsaturadas, exercícios, perda de peso, tudo isso vai diminuindo essa lipemia pós-prandial. E já pacientes obesos, diabetes tipo 2, com síndrome metabólica, resistência insulínica, uso de álcool, tabagismo, frutose, eles acabam tendo uma lipemia maior pós-prandial, um aumento do risco cardiovascular. Por isso que eu falei para vocês também dessa dosagem de triglicerídeos no pós-prandial e que é essa lipoproteína que mais altera no pós-prandial, certo? Um adendo aqui para a frutose é que essa frutose não é uma frutose basicamente de fruta, né? Tanto que ali em cima, na setinha verde, tem essas fibras, falam das fibras dietéticas, né? Provenientes da dieta. É a frutose, na verdade, de alimentos industrializados, processados, que são adoçados com frutose. Adoçado com suco de maçã, adoçado com como é que chama? Ai, gente, cabecinha agora. Enfim, gente, como pode isso? Com milho? Esqueci, mas enfim. Então, a gente tem que avaliar como está sendo a nossa alimentação, né? Então, alguns mediadores da inflamação, eles migram e se proliferam nessas camadas, nessa camada média arterial, nessa parte da musculatura lisa, e elas migram dessa parte das células musculares lisas dessa camada média arterial para a parte íntima, né, para a camada íntima. E aí vai produzindo citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, vai aumentando a matriz extracelular, e aí parte dessa capa fibrótica da placa aterosclerótica vai ser formada por essa produção de citocinas, fatores de crescimento, né?
que são mediados por essa inflamação. Por isso que hoje vocês devem estar ouvindo falar muito de inflamação, porque é justamente isso, né? Então, falando de doença cardiovascular, de marcadores de doença cardiovascular, a gente fala de biomarcadores inflamatórios, né? Então, essa associação, inclusive, na própria diretriz fala, associação entre inflamação e doença cardiovascular está muito bem estabelecida. Então, nisso, nas alterações séricas, proteína C reativa de alta sensibilidade, que é aquela PCR ultrassensível, fibrinogênio, amiloide sérica A, as moléculas de adesão, ICA1, BK1, S-lectina, P-selectina, as citocinas, né? IL-6, fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa, e, assim, a gente facilmente, inclusive pelo SUS, a gente consegue medir, na verdade, 3, né? PCR ultrassensível, que é basicamente só a gente consegue valores mais apurados, menores, e o fibrinogênio, né? PCR ultrassensível. Indivíduos com DM2 ou com alto risco no score global, que a gente fez lá, esse PCR ultrassensível pode sugerir um mau prognóstico, né? Altos índices sugerem intensificação de tratamento hipolipemiante. Então, paciente que ele já tem um risco cardiovascular, já está tratando para as lipidemias, se o paciente ele está muito inflamado, a gente tem essa sugestão na literatura de melhorar esse perfil, né? E aí, lá em cima, pode sugerir o prognóstico, pode sugerir um mau prognóstico. O PCR ultrassensível pode estar aumentado em anemia de doença crônica, né? Que vocês viram lá, deve ter visto com a Melina. E caso esteja aumentado, maior que 3, e estiver com aumento de ferritina também é um marcador inflamatório, é um marcador de reserva de ferro, mas também um marcador inflamatório. Vocês devem ter visto, não sei se vocês tiveram estágio em algum hospital de Covid, mas a ferritina era um dos marcadores inflamatórios e até que prediziam prognóstico desses pacientes. E então, se esse paciente tiver com PCR ultrassensível aumentado e uma ferritina também aumentada, a gente desconta ali o valor de 25% a 35% da ferritina para corrigi-la, para a gente ver o valor da ferritina menos de 25% a 35% para ver o valor certo, tá? Geralmente, vocês vão ver até no valor de referência do laboratório. Eles usam esse risco cardiovascular aumentado acima de 3, mas na diretriz nova já fala acima de 2, tá? Proteína C reativa se eleva em processos inflamatórios, né? Ele degrada a LDL oxidada, ativa a cascata do complemento, causa maior inflamação da placa, ativa macrófagos, aumenta a expressão de moléculas de adesão, e aí vai progredindo e gerando doenças cardiovasculares, certo? Interpretação dos valores, né? Quando a gente exclui, obviamente, outras causas inflamatórias, o paciente, ele tá com alguma infecção aguda, tá com alguma inflamação aguda, né? Ou alguma doença imune, um paciente com doença autoimune. Quando a gente exclui, a gente consegue predizer o risco cardiovascular, baixo risco abaixo de 1, médio risco de 1 a 2 e alto risco acima de 2 e muito alto risco maior ou igual a 10. O fibrinogênio. Por que o fibrinogênio? Então, ele é convertido em fibrina, é gerador de coágulos, aumenta o risco de trombose, AVC e doenças cardiovasculares, né? E aqui eu coloquei o valor de referência que vocês vão ver nos exames laboratoriais, 150 a 350. Abaixo de 250 tem um risco baixo, 250 a 400 médio risco, acima de 400 um alto risco, né? Então, é uma estratificação nesses valores ideais, baseados em literatura e não em uma diretriz específica, certo? O excesso de tecido adiposo, né? Pacientes obesos, citocinas inflamatórias e lipoproteína A, como falamos, né? Aumenta a transcrição de PAI-1, que é o inibidor da ativação do plasminogênio, que
vai impedir a ativação em plasmina, que é quem degrada a fibrina. Então, era para a fibrina ser degradada, mas como tem uma grande transcrição de PAI-1, a gente acaba tendo um excesso de fibrina e um excesso do fibrinogênio, né? E a gente acaba tendo também um aumento desse risco cardiovascular e dessa parede aterosclerótica, né? Como a gente consegue ver aqui. Nessa figurinha, a gente consegue ver tanto o fator dos adipócitos, da hiperinsulinemia, né? Atrelado ali à resistência insulínica, a hipertensão, a predisposição genética gerando uma hiperglicemia, os produtos finais de glicação avançada, que são os AIDS, né, gerados por essa hiperglicação, a trombose e a parte hepática nesses fatores de coagulação e das lipoproteínas, nessa produção de placa aterosclerótica e aumento de risco cardiovascular. Pessoal, eu achei que ia demorar, mas foi rápido. Eu acho que é isso. Na próxima aula, a gente vai falar de casos clínicos, e aí eu vou falar para vocês, decorrendo dos casos clínicos, a parte hepática, a parte glicêmica e a parte hepática. E vou falar um pouquinho também sobre tireoide. Anemias, eu vou falar um pouquinho também de hemograma, mas eu não vou entrar muito por causa da Melina, que ela já entrou. Mas se vocês tiverem alguma coisa específica que queiram ver, eu posso acrescentar nos slides, por isso que eu gostaria que a gente, se puderem, obviamente, que comecemos às 7 horas para poder ter mais tempo e até discutir os casos clínicos. Certo? Por mim, está confirmado. 7 horas, quinta-feira. Depois a gente faz uma votação aí com o pessoal aí do IDEA, me ajuda aí a fazer essa votação. A gente pode começar mais mas pela coordenação, tudo bem. Certo. Pessoal, muito de gente, hein? Muita gente, mais de 100 pessoas. Tá bombando. Foi até agora a aula que mais bombou. E em cada aula, eu lembro que eu tenho que fazer um check-up. É o check-up da anemia, agora o check-up do não sei. Cada aula eu tenho que lembrar que tem que fazer um check-up. E começa a ficar um pouco desesperada por ver esses níveis. Meu Deus, tá tudo descontrolado, tudo descontrolado. Professora, me tira uma dúvida, assim, de curiosa. Quando chega, né, na clínica, né, que chega esses pacientes lá todos compensados, né, tipo eu, assim, né, não faz atividade física, come mal, né, gosta do açúcar e tudo mais. Como que é para você convencer essa mudança de estilo de vida? Tem que dar aquele susto, falar, se não mudar vai morrer, ou não, a gente vai mais devagarinho? Porque comigo acho que vai ter que ser meio assim, tô percebendo já. Eu acho que depende. Eu acho que quando a pessoa ela já vem para o meu consultório, como eu trabalho com a saúde preventiva, a pessoa já vem com medo, né? Às vezes os parentes fizeram muito medo, ou já está observando alguns sinais do envelhecimento. Alguns já estão doentes, né? Mas geralmente quem me procura ainda não está tão doente assim. Eu trabalho muito eu não sou de ficar falando, você vai ter isso, 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 isso. Eu trabalho com possibilidades. Como você quer envelhecer, como você quer viver a vida, mostro. Eu acho que para o paciente, para ele entender a sua condição, ele precisa compreender. Por isso que eu gosto de explicar os pormenores. O que está acontecendo com o seu corpo? Qual que é a história da sua família em relação a isso? Nossa, é verdade, a minha família já morreram muito assim, assim, assado. Já teve paciente que não estou acima do peso, a gente fez a bioimpedância, estava obesidade grau 3, e assim, aí o paciente conseguiu compreender do que eu estava falando, porque eu tinha um exame ali para mostrar, né? Então, e outra coisa, quando a gente começa a correlacionar a parte funcional, você está sentindo isso, 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 nossa, doutora, é verdade. Tem muito paciente que está com uma hipertrigliceridemia, assim, tão alta, que o paciente, ele já até sabe, ele fala, nossa, doutora, eu parei de tomar meu remédio,
mas eu tô me sentindo tonto, minha visão tá turva, eu já sei que é isso. Então, o paciente, ele começa a perceber, sabe? Então, minha dica para vocês é saber como rastrear isso, saber como olhar para esse paciente, fazer esse passo a passo, é bem simples, né? Calcular o risco cardiovascular desse paciente, estratificá-lo, aprender a fazer o tratamento desse paciente. Olha que a gente nem falou de tratamento, as estatinas, fibratos, os medicamentos nutracêuticos que a gente consegue usar, os efeitos colaterais desse medicamento. Eu sei que hoje tem muito essa rixa entre a indústria farmacêutica, tratar ou não tratar, mas os grandes estudos, pessoal, mostra uma grande quantidade, uma grande correlação entre dislipidemia e aumento de risco cardiovascular. Quando que existem exceções? Existem. Tem pessoas que têm níveis altíssimos de colesterol, que a gente até consegue ver nos gráficos ali dos estudos científicos, mas que não vão desenvolver doenças ateroscleróticas, doenças cardiovasculares, e que na família também não tem. Mas isso é genético. Enquanto não temos testes genéticos, né, e testes nutrigenéticos de forma tão barata e de forma tão disseminada, a gente tem que partir para o que é maioria. A maioria da população ela vai reagir desse jeito, então vamos tratar. Mas a melhor forma, controlar a inflamação desse paciente. Se esse paciente tiver uma mudança de estilo de vida, tiver menos inflamado, uma menor chance de desenvolvimento das placas ateromatosas, diminuição dessa oxidação do LDL, né? Diminuição da produção de produtos de glicação, redução de risco de desenvolvimento de doença metabólica. Então, é isso. Eu, de novo, mais uma dúvida. A pessoa que não estuda medicina é que vai perguntar. Vamos lá. E na rede SUS, assim, professora, é fácil conseguir, né, todos esses exames, acompanhar todos os pacientes, que são, às vezes, exames muito específicos, né? Para ver, ou não, são exames comuns, assim, que você consegue já fazer uma análise melhor, assim. E quando o paciente vai na clínica particular, como você disse, né, já vai com aquele foco. E às vezes ali no atendimento diário do SUS, às vezes você descobre meio que sem querer, vamos dizer assim, né? E como que é? Dá para acompanhar bem esse paciente? O SUS oferece todos os exames específicos, os básicos? Como que tá agora? Então, pelo menos o SUS daqui de Poços, eu acredito que até os meninos veem que, assim, nem tem muito o que reclamar em questão de solicitação de exames, né? Então, como eu falei lá, os básicos a gente consegue pedir e são suficientes, que é o colesterol, né, total e as frações. A gente consegue pedir o PCR normal ou o PCR ultrassensível, né, o ultrassensível especificamente para esse risco cardiovascular. Fibrinogênio também a gente consegue pedir. Estratificação de risco cardiovascular, só abrir ali na internet, na calculadora, a gente faz essa estratificação. Lá nessa estratificação vai pedir filtração, taxa de filtração glomerular, né? Filtração renal. Só a gente pedir a creatinina ali, colocar na outra calculadora, ver como é que está esse risco cardiovascular. O paciente lá pergunta se o paciente é diabético ou não. Temos hemoglobina glicada no SUS, temos glicemia de jejum, então a gente consegue tratar esse paciente. No SUS, esses pacientes hipolipemiantes, a gente tem só a simvastatina como estatina, né? Em alguns casos, a gente vai ver que nem a dose máxima, 80 miligramas, vai ser capaz de reduzir. E então, às vezes o paciente ele tem que complementar, ele tem que mudar, ele tem que comprar, mas na rede SUS aqui em Poços de Caldas, dependendo da medicação, né? Tem pacientes assim que tem alto risco cardiovascular, que tem indicação de usar um Matovo, um Rosuva, um Ezetimiba, e eles conseguem no alto custo. Então, o governo dá para eles. Tem outros que preferem comprar mesmo. Eu não entrei em tratamento, mas quem sabe, né, semestre que vem a gente pode ir fazendo coisas assim e aumentando mais essa, né? Não dá ideia que a gente continua, viu? Aí fica mais semestre que vem, mais o outro semestre, mais o outro.
Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Levanta a mãozinha aí, abre o microfone. Se deixar, eu vou até amanhã, viu? Sem problema não. Vou continuar fazendo minhas perguntinhas aqui. Pode fazer, acho que tá todo mundo meio paradinho. Tem alguma sugestão que vocês não querem deixar de ver na próxima aula? Algum caso clínico, alguma coisa que vocês veem muito lá e que vocês querem que eu coloque? Quem estiver tímido ou não lembrar agora, pode me chamar no WhatsApp, lá na coordenação, e eu passo para o professor. Alguém levantou a mão, Luiz? Tudo bem? Eu queria saber se tem a possibilidade da gente conversar um pouquinho, que a gente vê bastante no posto, né? Eu sou da turma 1, então chega bastante a respeito das reposições vitamínicas, né? Vitamina B12, vitamina D, e sempre causa, né, aquele desconforto, porque a gente nunca sabe quais são os grupos que a gente tem que prestar mais atenção em relação a essas vitaminas, quando repor, quando não repor, como são as reposições. Eu até comentei uma vez, na última palestra mesmo com a Melina, em relação à vitamina B12, que eu já vi vários esquemas de reposição, queria saber qual esquema você usa. Legal, ótimo. Ai, muito bom, é um tema que eu gosto de falar, né? E é interessante você falar isso também, porque as meninas que me acompanham no posto sabem que eu acabo pedindo muito, né? Acabo puxando mais para o meu lado. Peço muito vitamina D, vitamina B12, né? Tem muitos pacientes bariátricos, às vezes pacientes vegetarianos, pacientes que usam metformina por muito tempo, né? Que acaba reduzindo essa quantidade de B12. Então, a gente tem uma grande quantidade de pacientes com B12 diminuída, mas é uma B12 diminuída até dentro dos parâmetros, mas que já tem sintomas, por exemplo, de parestesia, membros inferiores, que aí depois a gente faz a suplementação, o paciente melhora queixas de memória, sabe? Então é bem interessante, inclusive, trazer para vocês de onde vem algumas coisas da minha prática clínica, porque não é só de valor de referência, não tem como. O valor de referência lá é 180 de B12. Cara, com 200 e pouco, o paciente já não tá passando bem, sabe? Vitamina B12 também, a vitamina D também é importante a gente olhar, e inclusive saber avaliar outros exames que é legal a gente pedir junto, como calcitriol, PTH, né? Pra gente poder, se a gente for fazer uma suplementação, escavalar para esse paciente, né? Se tiver necessidade, por exemplo, peguei paciente esses dias, 2 até, com vitamina D de 8. Então, é importante a gente fazer essa investigação direitinho. Beleza. É isso. Então, quinta-feira, casos clínicos, combinado? Combinado. E aí eu vou fazer uma miscelânea dentro de cada caso clínico sobre essas outras coisas que ficaram. Combinadíssimo. Pessoal, muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco até essa hora. Daqui a pouquinho eu já subo o vídeo lá pro YouTube, no máximo amanhã cedo já tá lá. Quem quiser rever esse conteúdo, depois lembra de dar curte, compartilha. Eu não sou muito youtuber, então eu não sei como é que funciona. Mas enfim. Então até quinta-feira, pessoal, muito obrigada. Professora Ana, mais uma vez, muito obrigada. A gente se fala na quinta de novo. Obrigada, pessoal, pela presença. Beijo, tchau. Beijo, até.